Foi apresentado um projeto lá na Câmara Municipal de Manaus que prevê a suspensão do recesso de meio de ano dos parlamentares, né? Até aí tudo bem. O problema foi o desdobramento disso. Foi uma situação ontem, né, que foi levada aí ao plenário pelo vereador Rodrigo Guedes, que é o autor dessa proposta, né, do fim do recesso parlamentar no meio do ano. E é curioso porque ele leva a proposta no momento que ele olha lá no espelho. É uma proposta, só para a gente entender, de emenda à LOMAN, a lei orgânica. Então, para ela poder tramitar, ela precisa ali de 1/3, né, dos vereadores assinando. Então, ele tinha ali 16 assinaturas, estava tudo bem, levou essa proposta lá de fim do recesso parlamentar no meio do ano, justamente por isso, porque ela já estava apta a tramitar, então ele estava para aquele processo ali de pedir os votos. Ele explicou um pouco, e a gente pode acompanhar o que é a ideia dele do projeto, e daqui a pouco a gente comenta um pouco mais sobre ele. E isso se configura, assim, como uma oportunidade, para não dizer privilégio ou regalia, que outras pessoas, que os demais trabalhadores não têm, que o cidadão comum não tem. Então, a gente precisa trabalhar com muita união aqui para melhorar a qualidade da representatividade, da relação entre representado e representante. A gente pode ter, daqui a alguns dias, e já chegaria o tempo do recesso, as seguintes manchetes: vereadores de Manaus entram em recesso. Ou a gente pode ter a manchete, presidente, inclusive isso pode ser feito na sua gestão: vereadores de Manaus extinguem, acabam com o recesso parlamentar no meio do ano. Qual manchete a gente vai querer? Assim, nós temos falado sobre projetos pertinentes, sobre discussões pertinentes. Eu penso que é um tema de fato pertinente, uma proposta absolutamente necessária. E, sobretudo, se nós, como o próprio vereador, usar as palavras do próprio vereador, até para não dizer que aqui a gente só cobra dele, né? Exatamente, as palavras é privilégio, é uma classe privilegiada. A maioria dos trabalhadores brasileiros, e até não só no Brasil, não, fora do país, não tem tanto 2 férias por ano. Então a gente precisa evidenciar a pertinência, o caráter moralizador e responsável dessa proposta apresentada pelo vereador e pelo Guedes. E é interessante quando a gente fala no recesso parlamentar, no fim do recesso parlamentar, não é que vai estar se colocando na jornada, né, na rotina aí dos vereadores, uma jornada absurda de trabalho. Uma né? sobrecarga, você, né? Exato. Para você que é um trabalhador comum, para alguém que sai de casa todo dia, enfrenta essa chuva aí que a gente viu para trabalhar, a gente está falando de aí mais ou menos 3, 4 horas no máximo, dia de segunda, dia de terça e dia de quarta-feira. É isso, porque à tarde não tem sessão. Carga horária semanal, que às vezes é a carga horária diária. De um dia. De um trabalhador comum. De muito trabalhador. Então a gente está falando exatamente disso, né? Então é essa carga aí que está querendo ser colocada no trabalho, que não é nada demais ali no meio do ano, ali a partir de julho. Agora, né, ele faz essa defesa e aí nesse momento o vereador está defendendo, inclusive, uma aprovação por unanimidade. Ele está falando que ele acredita que a Câmara toda possa dar esse exemplo, cita aí que outras câmaras do país podem seguir essa movimentação, que é uma movimentação que vai sim de encontro aos anseios da sociedade, que está cobrando os parlamentares em todas as esferas, como nunca certamente cobraram aqui na história do país. Mas aí vem a tal da sintonia que a gente estava falando, que prega uma peça, né? Ele cita aí 16 vereadores que teriam assinado, porém o presidente da Câmara ali intervém e fala: eu não assinei. A gente vai poder acompanhar aí essa outra parte dessa discussão. Nós já temos aqui 16 assinaturas a este projeto de emenda à LOMAN. Vereador Everton Assis, vereador Caio André, vereador Daniel Amaral, Daniel Vasconcelos, vereador presidente Davi Reis, vereador Diego Afonso, vereador Carpê. Nós já temos vereador Jaildo Oliveira, Jander Lobato, vereador Kennedy Marques, vereador Lissandro Breval, vereador Raulzinho, vereador Mitoso, vereador Rosinaldo Boal, Sandro Maia, vereador Sandro Maia, vereadora Thais Alipe, vereadora Iomara Lins. Mas eu gostaria que isso fosse uma
conjuntura de assinaturas unânime, porque a gente vai estar dando um gesto para melhorar a imagem, não estou dizendo aqui só do parlamento não, da política. Vereador Rodrigo, eu gostaria de fazer aqui uma correção. Houve um equívoco da minha assinatura nessa sua propositura. Na realidade, o meu chefe de gabinete foi induzido ao erro, porque quando chegou para ele, tinha lá que eu era o autor, e ele, sem me constar, assinou. E isso, fruto de uma sintonia que existe nessa casa, outros parlamentares também assinaram. Mas no sábado eu fui procurado pela imensa maioria dos colegas e eu já mandei fazer a correção. Então a minha assinatura não consta mais, eu não sei qual é esse espelho que Vossa Excelência pegou, mas deve ter um espelho já atualizado. E eu sei que vários colegas me procuraram para que fosse declinada a assinatura também dos colegas, e eles me relataram que assinaram, ou alguém da sua assessoria assinou, tendo em vista que é a assinatura digital dos colegas vereadores. Portanto, eu quero de público dizer que eu não assinei essa propositura, e tanto que pedi que fosse feita a correção. Cada um tem o seu entendimento. Vossa Excelência entende que o recesso atrapalha os trabalhos desta casa. Eu sou da outra corrente, eu sou da corrente de que ela aproxima os vereadores que têm as suas bases eleitorais. O recesso é um período imensamente propício para que nós possamos estar muito mais presentes nas comunidades. A culpa foi do meu assessor, mas quem responde sou eu. Foi um equívoco cometido pela minha assessoria, mas a minha assinatura, e ela foi retirada em virtude disso. Eu não fui autor e não serei autor desse projeto. E aí eu quero novamente agradecer a confiança dos colegas vereadores, que alguns me relataram. Disseram, vereador, quando a minha assessora ou o meu assessor viu que era de sua autoria, eles assinaram. Portanto, o que eu tenho que repor é que ele não é de minha autoria, e aí eu peço desculpas aos colegas vereadores que assinaram, entendendo que a autoria do projeto fosse nosso. Tem uma máxima, né, no cinema, a culpa sempre é do mordomo, né? Tinha isso naqueles filmes mais antigos. Ou do estagiário, mas numa... Agora pegou pro assessor, né? Agora não é mais o estagiário que é culpado de tudo, é o assessor. Olha, esse caso aí a gente pode chamar a atenção de várias coisas, mas entre elas aqui, essa questão de rebanho de gado, quando toca gado na fazenda, vai um boi na frente e todo mundo vai atrás, todos os outros. Então, eu achei que o projeto era dele, eu assinei sem nem me atentar pelo que estava escrito lá. É uma subserviência, né, Adriane? Como não é dele, ok, também não vou colocar. E outra coisa, quem está trabalhando é o assessor, né? Porque todo mundo disse que não assinou, quem assinou foi o assessor. É curioso, porque na semana passada, inclusive, o vereador Davi Reis estava em Brasília, né? Então, resta saber aí o que ele fez lá, porque ele ainda não explicou, mas pelo jeito o assessor dele estava trabalhando e viu ali uma proposta e acabou assinando, né? A gente viu aí o vereador Rodrigo Guedes falando 16 nomes que teriam assinado, esses 16 viraram 4, né? Isso aí é muito sério, é muito grave. São 12 vereadores que estavam ali com seus nomes numa proposta, e porque o presidente tirou, 11, né, no caso, porque o presidente tirou dele, porque o presidente tirou a assinatura dele, eles tiram também, e assim, não é que eles estão tirando a votação para votar contra o projeto, eles estão tirando o nome para impedir que esse projeto chegue a tramitar. O que está se pedindo nesse momento, o que se quer nesse momento é reunir o número de assinaturas para que esse projeto tramite, para que ele seja avaliado pelos parlamentares. Então, nem isso, né, tá se querendo permitir. A própria discussão sobre algo que é de interesse da população, ela se encerra na fonte, né? Não se permite nem se chegar a uma discussão. A gente está falando aqui, ouvindo a opinião das pessoas, a gente sabe, está acompanhando aí nas redes sociais a opinião das pessoas, e eles sequer querem saber disso, né? Isso para mim é muito grave também. Exatamente. Não se abrir a discussão numa casa parlamentar que, em tese,
deveria representar os anseios do povo. Né? E Dante, por falar em opinião das pessoas, quando as pessoas votam em alguém, votam para eleger um representante. A gente sabe que no parlamento existe o apoio político, né? As alianças políticas, mas o mínimo que se quer de um parlamentar é que ele pense por si mesmo e represente as bases dele. Em que momento um vereador deste, que vota com base no que o presidente faz ou deixa de fazer, está representando a comunidade, está entendendo os anseios realmente da comunidade e aquilo que a sociedade espera deles? Tanto é que nós temos aqui a participação já de algumas pessoas se manifestando sobre este caso específico, e é muito bom a gente poder ter essa oportunidade de ler o que as pessoas pensam, elas mesmas. Sieguardi. Esses vereadores estão brincando com a população, até os novos já estão infectados pelos que já estavam na administração antiga. Isso mostra que os vereadores são um navio à deriva e viaduto mal feito terminado, onde o povo tem que se molhar na chuva, não tem passagem, coberta, rua troca de nome e não mudam as placas de indicação das ruas. Se o presidente... todos vão fazer a mesma coisa. Isso é uma vergonha para a cidade de Manaus. Ele juntou vários problemas, né, que a cidade enfrenta e colocou, usou até uns termos ali meio pejorativos, mas é a opinião dele. A Áurea Lima diz assim: bom dia, Adriano e Emanuel. Bem, para mim isso é uma palhaçada. Todo dia essa Câmara tem uma notícia ruim e ainda querem tirar férias ainda, só fica discutindo baboseiras, não tem vergonha na cara, é o que ela compartilha conosco. Nazareno Júnior, bom dia. Trabalhar esse presidente da Câmara não quer, mas ganhar dinheiro sem sair de casa ele quer. Vergonha desses políticos da nossa cidade, vereadores, deputados, senadores. Em vez de criarem um projeto de lei para beneficiar a população, eles não criam, mas para beneficiar o bolso deles. Cadê que abre CPI para o combustível da cidade, que a cada dia aumenta mais? Até abre, não é? O CPI não dá certo, né? Não tem um CPI histórico nunca de funcionar nada. muito, né? Tem a Cristine também aqui, Dante, ainda, que absurdo. Os outros vereadores não leram o documento ou não sabiam que estavam assinando? A gente sabe que isso não funciona assim. Eles querem continuar viajando 2 vezes por ano e ter mais folga, né? Tem mais comentário aqui, ó, Ângela. Parece que estão fazendo parte do bloco de carnaval, cantando a música "Pra onde você for, eu vou atrás". Exatamente É isso aí. Otília, equívoco foi o povo amazonense ainda terem acreditado nessa corte e terem colocado eles lá, de fato, viu? O certo agora seria todos eles serem extinguidos. Nojo desse tipo de atitude, só querem ganhar nosso dinheiro suado. Ila Vito diz: bom dia, eles não queriam uma manchete, agora estão sendo expostos à incompetência destes parlamentares. Esses caras nem trabalho ainda querem recesso. Eu quero aproveitar o comentário do Edilson Menezes sobre isso. E Dante, o que o vereador Davi Reis disse que ele era contra acabar com o recesso de meio do ano, é porque esse período seria um período para o vereador estar na comunidade. Isso não faz sentido. Não faz sentido por quê? Carga horária de trabalho de vereador, obrigatória. Segunda, terça e quarta, de 8 a meio-dia. Então acabou. eles têm, a partir de meio-dia de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e todas as tardes de qualquer dia da semana para estar na comunidade se quiser. E eles não trabalham no interior, não. É só aqui na capital. Então não tem, vou fazer uma viagem e tal. Falta um pouco de vontade, né? De se organizar Exatamente. um pouco mais no seu tempo ali para fazer essas coisas de fato. Falar que a gente continua, vai todo mundo, todo dia para a rua, é balela. O Emanuel sempre gosta de lembrar isso, que ele está ali nas ruas, está sempre, né, participando, fazendo esse jornalismo comunitário que é fundamental e que muitas vezes acaba suprindo o trabalho desses vereadores porque eles não chegam onde a população mais necessita. Então não dá para cair nesse discurso fácil de que não, nosso gabinete está aberto aqui e a gente está nas ruas. Não é isso que se vê, né? Se todos de fato estivessem nas ruas, e eu não vou nem falar à noite, eu vou falar até terminou ali meio-dia, até 5 horas, a nossa cidade estava muito diferente. Não tenho a menor dúvida disso. A gente tem aí vereadores que estão há várias legislaturas já trabalhando e parece que continuam nesse mesmo sistema. Sem falar, Cílio, só para exemplificar, ontem mesmo, durante essa sessão, quando estava rolando essa discussão aí, tem um ponto que eles precisavam votar a questão do auxílio lá da enchente, né, para a população que mais precisa, e aí ele já estava falando assim, o vereador Davi Reis, o presidente da Câmara, já estamos passando de meio-dia, essa sessão já vai ter que se estender. Sabe? Como se fosse aquela coisa, aquela preocupação de, meu Deus, a gente vai ter que passar do meio-dia no trabalho. Trabalhando muito, né? É uma piada. E essa coisa, a cultura do se aprova, permaneça como está, que é assim que as votações, infelizmente, funcionam, né, na Câmara Municipal e em vários
casas legislativas aí do país, parece que é isso, o presidente falou, passou, tá tudo certo. Todo Só mundo vai depois atrás. alguém precisa avisar. Gostou do vídeo? Vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.